Então, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de falar devido a uma reunião que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania acompanhou ontem, juntamente com a Comissão de Segurança, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, 6 secretarias do governo e mais a FAS, iniciando parabenizando por este trabalho que vem sendo realizado a muitas mãos desde o início do ano, que trata sobre a questão do comércio ambulante aqui da nossa cidade. Então, antes de falar propriamente dito do que foi debatido, de qual que é a proposta que conjuntamente foi pensada, eu gostaria de fazer uma contextualização do que é o comércio ambulante aqui de Caxias do Sul, porque ele traz consigo diversas questões culturais e diferenças daquilo que é comercializado. A gente tem os haitianos, os senegaleses e os artesãos. A gente tem diversos outros grupos, mas quero fazer o recorte destes 3 grupos. Uma parte deles traz algo que a história de Caxias do Sul tem na sua marca, que é a questão de sempre ter sido construída e ter se desenvolvido através da imigração, através da diversidade, da pluralidade de vários povos. No dia do aniversário da nossa cidade, sem sombra de dúvidas, essa foi a principal característica de Caxias do Sul, que cada um de nós aqui, seja nas suas redes sociais, ou seja aqui em sessão plenário, resolveu destacar sobre a história de Caxias. E tendo em vista toda essa história, nós continuamos tendo essa característica de sempre estar de braços abertos para receber aqueles e aquelas que não têm mais possibilidades de desenvolvimento nas suas cidades ou países de origem e vêm até a nossa cidade, cidade de Caxias do Sul, em busca do sonho e da esperança de um lugar melhor para se viver. E dentro disso, nós temos o grupo de senegaleses que chega até Caxias do Sul com seus costumes, com as suas culturas e, como parte da sua cultura, tem a questão da exposição e da venda do comércio ambulante. Se nós pegarmos a questão histórica desses povos, isso para eles, além de ser uma forma de se sustentar, uma forma de arrecadar verbas para o seu autossustento, isso também faz parte da cultura deles. E por que é importante nós citarmos isso, né? Porque isso, a partir do momento que está ligado à origem e às raízes dessas pessoas, se torna muito complicado a partir do momento que se a gente só simplesmente fosse lá e tentasse retirar eles das ruas. Afinal de contas, lá é o lugar onde eles se sentem um pouquinho em casa. Então, esse é um dos grupos que eu gostaria de citar, essa questão para a gente ter essa ciência nesse debate tão importante. E a gente também tem os artesãos, a maioria aqui da cidade de Caxias do Sul, né? Nascida, crescida aqui, que é o caso do meu pai, por exemplo, que vendem materiais feitos através da sua própria produção, feitos através do artesanato. E eles também ocupam as ruas da cidade, isso também culturalmente falando, né? A gente vê, principalmente na época de férias, nas praias, que isso também faz parte da forma de exposição e da forma de venda desses produtos produzidos manualmente por esses trabalhadores e trabalhadoras. E dentro disso, a gente também pode ver que se tem o pertencimento e o direito à cidade sendo de fato usufruído. E a gente tem a discordância de pessoas que acham que isso deixa a nossa cidade mais feia e de pessoas que acham que isso não deixa a nossa cidade mais feia, mas que, de fato, em alguns momentos pode atrapalhar o passeio público, tendo em vista a quantidade de coisas que está sendo vendida. Não quero agora, nesse momento, acho que não cabe aqui, entrar no mérito de ser ou não, legalmente falando, um produto que poderia estar sendo vendido, mas que, de fato, está ali servindo de sustento para muitas famílias e, além disso, servindo de
de um reforço à cultura desses povos que estão aqui ocupando as ruas da nossa cidade. Só a parte, vereadora Denise. Bom, vereadora Estela, eu gostaria de lhe cumprimentar, né, por essa fala e pelo trabalho que a Comissão de Direitos Humanos tem exercido durante esse ano. Sei que desde o início do ano está acompanhando o tema e agora que chegou a Comissão de Desenvolvimento Econômico, mas acredito que juntos, né, nas duas comissões, a gente consiga resolver junto com a Prefeitura. Mas também preciso sinalizar e reconhecer o esforço do governo municipal, que tem demonstrado um compromisso com as pessoas no que diz respeito a esse tema. Porque eu já passei aqui o governo Alceu, o governo Daniel Guerra, o governo Cassina, e todos os governos anteriores não se teve o olhar de se sentar e realmente pensar algo que incluísse esses trabalhadores, não deixam de ser trabalhadores, que estão hoje comercializando seus produtos nas ruas da nossa cidade. A gente viu em alguns momentos, em alguns municípios, isso não é uma situação apenas de Caxias do Sul, mas a gente vê em Vacaria, em outros municípios, em que prefeituras acabaram destinando um espaço para esse tipo de comércio. Então, eu vejo que é necessário que se pense algo, e o governo municipal tem sinalizado nesse sentido. Então, para mim, eu tenho visto como uma grande ação. Eu me lembro que, no governo Guerra, a iniciativa era fazer uma feira por mês na Praça das Feiras, o que não ia resolver. As pessoas estão sobrevivendo ali na rua, né? Elas vendem para comer. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, não resolve, né? Então, eu vejo que pensar um espaço adequado é necessário. Acompanho, sei que é cultural, especialmente os imigrantes senegaleses. No Senegal, todo mundo comercializa nas ruas. Isso é normal. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar com essa diversidade e construir uma Caxias que já não é mais a Caxias de ontem, né? Mas a Caxias de hoje, com todas essas diferenças, e que a gente precisa sempre olhar as pessoas. Obrigada, muito vereadora. Obrigada, vereadora Denise. Exatamente. A parte, vereadora Estela. Já lhe concedo, talvez não dê tempo. Exatamente, a gente tem essa contextualização do que ocorria antes. A gente tinha, infelizmente, a hostilidade através das ações ostensivas do policiamento e da fiscalização, que iam lá, com forma hostil, retirar esses trabalhadores e essas trabalhadoras das ruas. Mas isso por quê? Porque havia falta de política pública e havia falta desse diálogo e dessa construção coletiva que, através dessas 6 secretarias do governo Adiló, agora estão fazendo com várias mãos, com muito diálogo, principalmente com esses trabalhadores e essas trabalhadoras, ganhando a confiança dessas pessoas, vendo o que seria melhor para eles de fato. Então, a ideia inicial é que seja colocado em pontos específicos da cidade barraquinhas que eles possam vender, protegidos do sol, protegidos da chuva, o que gera mais dignidade a este trabalho que está sendo realizado por eles, e, posteriormente, ser construído um local que se pareça com os camelódromos, para que eles também tenham ali o seu direito de expor, de vender, sem necessariamente estar intervindo ou atrapalhando, entre aspas, o comércio local da nossa cidade. Quero aqui, inclusive, antes de finalizar a minha fala, deixar o meu respeito a cada comerciante aqui de Caxias do Sul, que tenha mais de 100, de 50, de 40 anos, um trabalho desenvolvido também a várias mãos, também com muito esforço, com muitas dificuldades, mas que em momento nenhum pode negar e deixar de olhar para as outras questões. Ontem eu ouvi uma frase na reunião que nós tivemos, que é menos econômico e mais social, isso que está sendo construído. E que bom ouvir isso dessa nova gestão. Que bom ouvir isso do secretariado que estava lá. Porque, de fato, eu acredito que o social é algo que precisa ser muito visto. Pois essas pessoas também estão lá por estarem em vulnerabilidade social, também estão lá
por passarem dificuldade, além daqueles e daquelas que estão lá porque querem, porque gostam e porque aquilo é o trabalho que eles escolheram. Então, para concluir, lamento algumas falas que ouvi no dia de ontem, falas desrespeitosas, falas que foram preconceituosas com essas pessoas, mas tenho certeza que essa construção que está sendo feita merece ser parabenizada, porque é com diálogo e pensando no social que a gente vai conseguir viver numa Caxias melhor. Muito obrigada.